sabia que existe posição que faz o vibrador trabalhar por ti? Do quê? Sério, amiga? Tem mulher que compra o brinquedinho, usa 2 vezes, não sente aquilo que ela esperava e joga lá no fundo da gaveta, embaixo das meias. Amiga, não tem como te defender. E fica lá o coitadinho, sabe? Criando poeira. Dó. O problema nunca foi o brinquedo, amiga. Foi a posição. Olha esse número aqui. De 70% a 80% das mulheres não conseguem gozar só com a penetração. A grande maioria. E o motivo é sempre o mesmo. Falta estímulo no lugar certo. No nosso clitóris, o nosso CEO do prazer. Agora, presta atenção nisso aqui, ó, porque é isso que ninguém te explica. Tem posição que deixa o clitóris livre e tem posição que enterra ele. E quando tu junta a posição certa com um aliado no lugar certo, minha amiga, é outro campeonato. Hoje eu vou te mostrar as 5 melhores posições para usar com o vibrador. E mais importante, eu vou te explicar por que cada uma funciona, para tu nunca mais depender de sorte. E presta atenção, principalmente na número 3. É o famoso papai e mamãe, aquele que todo mundo jura que é a pior para a mulher. Uma mudancinha pequenininha e um detalhe que eu vou te contar, ela vira uma das melhores da lista. Eu deixei ela lá pro meio do vídeo, tá bom? Fica até o final porque esse vídeo pode mudar a tua vida íntima de verdade. E se a gente ainda não se conhece, eu sou Dani Rebelato, eu falo sobre sexualidade e relacionamento de um jeito direto, porque, sinceramente, já tem gente demais enrolando sobre esse assunto por aí, não é mesmo? Vamos lá? Antes de ir para as posições, eu preciso te explicar 2 coisinhas, tá? Uma sobre o teu corpo e a outra sobre o brinquedo. Quando tu entende essas 2, todo o resto faz sentido. Olha aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Tá vendo a minha mão? Aqui? Ó, eu vou fazer de conta que ela é a nossa... lá embaixo, tá? A nossa amiga. Tá vendo? Faz de conta que você tá vendo assim, ó. Abriu lá a perna e você tá vendo, tá olhando de frente, ó. Você tá vendo isso aqui. Tá vendo aqui em cima, ó? Nesse pontinho aqui, ó. Aqui fica o clitóris. Aqui em cima, ó, pequenininho, do tamanho de uma ervilha. Esse carinha aqui, ó, é o motor. É o chefe da empresa. É ele que faz a grande maioria das mulheres gozar. Não é por dentro, amiga, não. Não é só com o tudão lá, não. É com esse pontinho aqui em cima, ó, quando você tá olhando lá. Pra tu ter ideia, são mais de 8.000 terminações nervosas só nesse pedacinho aqui, ó. 8.000, mais de 8.000. É de mais de 8.000! Tá? É uma das partes mais sensíveis do corpo humano inteiro. Já a vagina lá por dentro tem muito menos sensibilidade, tá? E logo abaixo, aqui assim, ó, fica a entrada do canal vaginal, tá? Mas grava essa frase porque ela vale ouro. Entrar não é a mesma coisa que estimular. Grava isso. A coisa entra, vai e vem, mas o motor lá em cima tá abandonado, tá? O chefe não trabalhou. E ainda tem o ponto G. Aqui não é lenda não, viu? Ele fica, ó, na parede lá do canal vaginal, na parte anterior, de 2 a 3 centímetros lá pra dentro. Quando ele é estimulado junto com o clitóris, bum! Aí sim a explosão. Ó, agora a segunda parte, tá? Aqui ninguém te conta. Por que o brinquedo funciona tão bem? O clitóris responde a 3 coisas. Presta atenção, tá? Pressão, ritmo constante e tempo. Tempo, minha amiga, isso mesmo que você ouviu. E é aí que mora o problema. A mão cansa, a língua cansa, o quadril dele cansa, todo mundo cansa e todo mundo muda o ritmo bem na hora que tu tava lá, chegando lá. Quem nunca, né? Tá? O vibrador não cansa. Ele mantém exatamente o mesmo ritmo pelo tempo que tu precisar. E é literalmente isso que o clitóris pede. Constância, tá? Então, não é frescura, não é modinha. É a anatomia trabalhando a teu favor. Agora, grava o que uma boa posição precisa fazer para funcionar com o brinquedo. Deixar o clitóris livre e acessível. Te dá controle do ângulo e do ritmo. Alcançar o ponto G. Te deixar confortável. Sobrar espaço para a mão ou para o brinquedo entrar aí sem atrapalhar. Agora sim, bora para as 5? Posição número 1, tu por cima, a famosa cowgirl.
Essa é a campeã e tem motivo. Como é que ela funciona? Ele deitado, de costas, barriga pra cima, tu sentada em cima dele, de frente pra ele, simples assim. E por que ela é a rainha? Porque tu tá no controle, amiga. Tu controla o ângulo, tu inclina pra frente, pra trás, tu acha o ponto. Tu controla o ritmo, tá no teu tempo, não no dele. E tu controla a profundidade. Uma golinha a mais, tá? Tu que manda. Tu tá no banco do motorista, gata. É isso. E o clitóris fica livre. Agora, onde é que entra o brinquedo aqui? Ó, tu inclina o teu tronco um pouquinho pra frente, tá? Apoia lá tua mão no peito dele, tá? Pra ter um equilíbrio, claro. E com a outra mão, tu segura o brinquedo entre os dois corpos, direto lá no clitóris. E aqui vai a dica de ouro, tá? Presta atenção. Deixa o vibrador parado. Quem se mexe é tu. Essa é a minha dica de ouro, tá? Em vez de ficar subindo e descendo, faz aquele movimento de vai e vem com o teu quadril, rebola em cima dele. Assim tu penetra e esfrega o teu clitóris no brinquedo ao mesmo tempo, no teu ritmo. Tu não precisa coordenar duas coisas de uma vez, entendeu? Uma fica parada e a outra trabalha. E qual que é o modelo que funciona melhor nesse caso? Os pequenininhos. Aqueles tipo bala, cápsula, sabe? Ou aqueles de dedo, que a gente chama de dedeira. Porque nessa posição não sobra muito espaço entre os dois corpos, entre você e ele. Se tu pegar um grandão, tipo uma varinha mágica, aquele estilo varinha mágica, ele só vai atrapalhar. Posição número 2. A mesma, só que invertida. Tu em cima dele, só que de costas. Funciona igual ao anterior. Tu no controle, mas muda o ângulo. E olha que diferença esse ângulo faz, tá? O tudão passa a pressionar bem ali na frente, na parede da frente do canal vaginal. Onde fica o quê? O ponto G. Lembra? E aqui, ó, essa é a posição mais fácil de todas para usar o brinquedo. Consegue visualizar por quê? Porque a frente do teu corpo fica completamente livre. Não tem corpo dele na frente, não tem nada atrapalhando. Tu tem espaço total. Então aqui, ó, aqui tu pode usar qualquer modelo, tá? Inclusive os maiores, tipo aquela varinha que eu falei anteriormente, que nas outras posições não iam caber. Então, ó, uma mão apoiada lá na perna dele, pra te dar equilíbrio, e a outra livre pro brinquedo. E olha o que tá acontecendo ao mesmo tempo. Ponto G por dentro lá, tá? E clitóris sendo estimulado pelo brinquedo por fora, tá? E ele, e o teu boy com uma visão que enlouquece qualquer homem, gata. Todo mundo sai ganhando nessa posição aqui, minha amiga. E de novo, esquece lá o sobe e desce cansativo, tá? Ó, vai no vai e vem, no rebolado. Ó, antes de eu te contar a número 3, aquela que eu prometi lá no começo, deixa eu falar uma coisinha rapidinho aqui contigo, porque tem tudo a ver com o que eu tô ensinando aqui. Sabe qual é a pergunta que eu mais recebo? Tá, Dani, mas qual é que eu compro? Qual o brinquedo que eu compro? Qual que eu escolho? E eu entendo a tua dúvida, viu? Porque tu entra na internet e é um monte de coisa, uma mais esquisita que a outra, tu não sabe o que presta, não sabe nem do que aquilo é feito, né? E ainda tem aquele constrangimento lá da hora da entrega. Por isso eu quis te apresentar o Clube do Vibra, que tá aqui comigo nesse vídeo. E olha, material de qualidade não é detalhe, tá bem? É saúde íntima. Isso aqui vai entrar em contato com a parte mais sensível do teu corpo. Então, ó, do que é feito importa muito. O link tá aqui na descrição, é o primeiro ali de cima. Dá uma olhadinha depois com calma, tá? Agora vamos pro que eu prometi. Posição número 3, aqui eu prometi. O missionário, o famoso papai e mamãe. Tu embaixo, ele em cima. E eu sei o que tu tá pensando agora, tá? Ai, Dani, mas essa é justamente a que menos faz a mulher gozar. E tu tá certa, tá? Do jeito tradicional, tá? Do jeito tradicional ela é fraquinha mesmo, mas com uma mudançazinha boba, tudo muda. Olha o ajuste. Em vez de ele ficar grudado em cima de ti, cara a cara ali, ele vai subir um pouquinho. A cabeça dele vai passar a tua. O corpo dele vai deslizar um pouquinho para cima. E o que acontece quando ele sobe? O osso púbico dele fica totalmente alinhado com o teu clitóris, miga. Contato direto. E lembra do que o chefe pede? Esse contato, meu bem. E o movimento aqui também vai mudar, tá? Deixa de ser aquele entra e sai sem graça e vira um movimento de deslizar para cima e para baixo. Aí o osso dele esfrega o teu clitóris a cada movimento, tanto na ida quanto na volta. Dica de ouro que faz milagre, tá?
bota um travesseirinho aí embaixo do teu quadril. Quanto mais alta a tua pelve tá, maior o contato. Agora o brinquedo aqui, tá? Essa é a posição mais difícil de encaixar e por um motivo óbvio, né? Os dois corpos estão colados e as tuas mãos ficam meio presas nesse momento, né? Então, ó, tem duas saídas aqui. A primeira, quem segura é ele, não tu, o brinquedo, tá? Ele fica apoiado lá num braço só e com a outra mão ele leva o brinquedo até ali. E olha, isso muda o clima também, tá? Porque ele para de ser um espectador e vira um participante. A segunda saída, essa eu vou te dizer que é a minha preferida. Existem uns modelos em formato de C de brinquedinho que ficam presos entre os dois. Ninguém precisa segurar nada. Ele fica encaixadinho ali, vibrando no teu clitóris enquanto rola a penetração. Se tu vai comprar um só para usar com vocês dois, é esse aí. Posição número 4, de ladinho, a nossa famosa conchinha, né? Os dois deitadinhos de lado, ele atrás de ti, igual a conchinha de dormir mesmo, tá? Só que com a penetração por trás. Calma, não é pela porta de trás, é só a penetração por trás. A gente não chegou lá ainda nesse vídeo, não. E por que funciona tão bem? Porque todas as mãos ficam livres, as dele e as tuas. 4 mãos livres, minha amiga! Ele pode te abraçar, ele pode fazer carinho, ele pode mexer no teu seio e ainda segurar o brinquedo. E é por isso que essa aqui é a mais gostosa de usar com vibrador, na minha opinião, pelo menos, tá? Não é a mais intensa, mas é a mais confortável. A penetração ela é mais lenta, um pouquinho mais profunda, mas tem aquele impacto, sabe? É pele com pele, ele falando lá uma safadezazinha no teu ouvido e o brinquedo trabalhando ali na frente sem ninguém fazer esforço nenhum. É perfeita para aqueles dias que vocês estão mortos de cansados, mas com aquele fogo todo, sabe? Ai, tô acabada, mas tô morrendo de vontade. Essa aqui é para esses dias. Dica de ouro: levanta um pouquinho a tua perna de cima e apoia no quadril dele. Isso muda o ângulo e abre passagem, tanto para penetração quanto para o brinquedo. E a posição número 5, a famosa de 4, porém modificada. De 4 tradicional, sozinha, geralmente não favorece o orgasmo. A penetração vai muito lá no fundo e o clitóris fica ali totalmente abandonado. Ninguém fala lá com o chefe, lembra? Passa reto. Mas com 3 mudançazinhas vira outra coisa. Mudança número 1, abaixa o teu tronco, tá? Em vez de ficar apoiada lá nas mãos, lá em cima, desce, apoia no cotovelo ou bota o teu peito mesmo todo lá na cama. Isso muda o ângulo e faz o tudão lá pressionar o ponto G com muito mais intensidade. Mudança número 2, entra a mão lá no clitóris. Tu passa a tua mão por baixo ou ele passa dele. E mudança número 3, e essa aqui, ó, piu, 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 merece fogos de artifício. O brinquedo, meu bem, é o brinquedo. E aqui vai um truque que quase ninguém sabe, tá? Nessa posição, tu não precisa segurar o vibrador. Apoia ele em cima de um travesseiro ou na própria cama, na altura certa ali, e abaixa em cima dele. Pronto, ele fica parado, tu controla a pressão com o teu próprio corpo e o teu braço não cansa, meu bem. Porque olha, braço cansado é um dos maiores inimigos do orgasmo, tá? E ninguém fala sobre isso. E aí, é ponto G lá por dentro e clitóris por fora. E tu com 2 mãos livres para se apoiar. Cara, é experiência fora do comum, minha amiga, confia. Agora, ó, anota essas 5 dicas porque elas valem para qualquer posição dessa lista, tá? Primeira, lubrificante. Sempre. E olha, isso não tem nada a ver com tu tá excitado ou não, tá? Silicone do brinquedo com pele seca gera atrito. E atrito machuca, amiga. E presta atenção nesse detalhe. Usa lubrificante à base de água. Nunca a base de silicone junto com o brinquedo de silicone, porque estraga o material do brinquedo. Segunda, não começa na intensidade máxima. Tá? Esse é o erro número 1. Todo mundo pega o brinquedo, liga no talo e em 2 minutos desensibiliza tudo e não sente mais nada naquela noite. Começa na intensidade mais baixinha e aí você vai subindo devagar. Terceira, conversa com ele antes, não puxa o brinquedo lá no meio do nada. Tá? Muito homem se sente ameaçado, acha que está sendo substituído. Então explica que não é substituto, tá? É um aliado, na verdade. E olha, quando ele entende que aquilo ali faz tu gozar mais e mais rápido, ele vira o maior fã do brinquedo. Pode escrever o que eu tô te falando. Quarta, fala o que tá funcionando. Tá? Abre a boca e guia ele.
Isso, amor, vai, continua, mais pra cima, mais pra baixo, assim, fica parado, assim não, volta. Ele não adivinha, meu bem, tá? Então ele precisa que tu mostre o caminho pra ele. E quinta, dá tempo, tá? Isso aqui não é competição de quantas posições cabem numa noite. Achou uma que tá funcionando? Fica nela. Persiste. Não muda só por mudar. E uma dica bônus aqui, tá? Limpa o teu brinquedo antes e depois de utilizar. Tá? Água morna, um sabonetezinho de pH da pele ali, show. Parece óbvio, mas não é pra todo mundo. E sabe o que eu mais escuto de mulher que começou a prestar atenção lá na posição? Nossa, Dani, eu passei anos achando que tinha alguma coisa de errado comigo, que eu era difícil demais. Quando eu entendi que era questão de ajuste de posição, de estimular o lugar certo, tudo mudou. Agora eu consigo. E escuta bem aqui, ó. Não existe mulher difícil de gozar. Existe sim clitóris abandonado, tá? E isso a gente resolve. Então, manda esse vídeo pra tua amiga, pra tua irmã, manda lá no grupo das meninas lá do WhatsApp. Tem muita mulher por aí sofrendo, ó, quietinha, caladinha, achando que o problema é ela. Quando é só uma falta dessa informação que a gente acabou de falar aqui. Sororidade é isso, tá? Uma vai passando pra outra. E se tu tá no relacionamento e quer que ele aprenda tudo isso sem tu ter que explicar, manda pra ele. Olha, amor, o que apareceu aqui pra mim? Sem querer querendo, ele entende o recado. E agora que tu já sabe as posições, tu precisa entender o orgasmo feminino por completo. O que é, os sinais de que tá chegando, o que mais atrapalha. E eu tenho um vídeo aqui no canal explicando tudo isso. Tá aparecendo aqui na tua tela, ó. Vai lá, agora!